Boa noite, ou bom dia, boa tarde, se você vai assistir essa live gravada depois. Sejam bem-vindos à nossa live aqui, RH Águia. E hoje eu vou falar de um tema fatal para toda e qualquer empresa, que é errar nas contratações. Quem nunca, hein? Coloca aí pra mim. Se você já errou nas contratações, se você já teve problemas, seja você fazendo ou seja alguém aí na sua empresa. Boa noite, Onira! Que bom que você está aqui hoje. Eu vou falar sobre um tema que vai te ajudar muito aí na sua empresa. Então, você que está aqui, já aproveita. Clica aqui abaixo, ó, tem uma flechinha aqui, já convida seu gestor, seu líder, ou o RH da sua empresa, ou seu colega de faculdade, porque nessa live eu vou falar dos 6 erros fatais cometidos no recrutamento e seleção. Eu trabalho com recrutamento e seleção pelo menos há 18 anos. E existem esses 6 erros, gente. Esses 6 erros não dá para cometer. Não dá. Então você hoje está aqui para descobrir quais são esses erros e não cometer mais esses erros. E você também já aproveita aqui, ó, tem um coraçãozinho, curte muito esse vídeo, já aperta o dedo ali no coraçãozinho, porque quando você faz isso, você me ajuda a divulgar mais esse conteúdo. E para que eu esteja aqui trazendo conteúdo para você toda terça e quinta-feira, é muito importante o crescimento aqui do Instagram, do meu canal, para que eu possa divulgar cada vez mais o meu trabalho. Então eu conto aí com a sua ajuda para você apertar o coraçãozinho aí nessa tela para me ajudar a divulgar esse conteúdo, ok? Isso, tô vendo o coraçãozinho subindo aqui, é isso assim que eu gosto, assim me anima também a continuar, né? Então, pessoal, o objetivo dessas lives é compartilhar com vocês estratégias de RH, para que seja você um empreendedor, seja você empresário, seja você líder, seja você gestor, seja você um assistente de RH, auxiliar, analista, estagiário, se você trabalha com pessoas e de alguma forma influencia dentro da sua empresa, é essencial você entender sobre estratégias de recursos humanos. E mais do que recursos humanos, tá? Eu trago aqui sempre como recursos humanos, como RH, mas na verdade o termo que eu gosto de utilizar é gestão de pessoas. Mas como as pessoas conhecem mais como RH, a gente traz dessa forma. Então vamos lá, preparados aí? Quem quer saber quais são esses 6 erros, coloca um eu aqui embaixo nos comentários e aperta coraçãozinho pra gente começar. Pessoal, o erro número 1, fatal. Eu, inclusive, detesto quando uma vaga chega em mim dessa forma. É a pressa nas contratações. Eu tinha um mentor que ele falava uma frase muito importante, que é: contrate lentamente e demita rapidamente. O que significa isso? Eu preciso contratar sem pressa, com atenção, com concentração, com processo. E quando entendeu que tem que demitir, tem que ser rápido, senão vira laranja podre e vai influenciar os demais dentro da sua empresa. Então, contrate lentamente e demita rapidamente. A pior coisa é você ter que contratar para ontem. Isso vai fazer com que você não queira desenhar um processo de recrutamento e seleção, vai fazer com que você não analise adequadamente. Desde o processo lá do recrutamento, você vai fazer tudo às pressas, não vai ter, às vezes, divulgar sua vaga o suficiente para chegar nos candidatos adequados para você. E aí você vai começar a contratar de qualquer forma. E aí é onde que você começa a ter problemas nas suas contratações, você começa a ter problema de rotatividade ou de falta de performance. Então, essencial, né, você contratar com calma. Ah, mas Alexandra, a pessoa saiu e eu tô sem ninguém e eu tô desesperado e eu preciso contratar para ontem.
E sim, isso acontece, isso realmente acontece. A gente sabe, eu vejo isso na realidade, no dia a dia nas empresas. Eu já passei por isso inúmeras vezes. De qualquer forma, eu tenho certeza que é mais importante para você contratar corretamente do que fazer um processo às pressas e depois que a pessoa tá lá, que você treinou, você chegar à conclusão, vixe, essa pessoa não tem perfil para vaga. Nossa, que arrependimento de contratar essa pessoa. Então, o que adiantou você fazer as pressas? No final das contas, você vai demorar mais para efetivamente ter a pessoa ideal ali. Você vai fazer as pressas de qualquer forma. Aí não vai seguir os processos, que eu ainda vou falar aqui sobre os demais erros. E aí, por conta disso, daqui a pouco tem de novo uma pessoa saindo ou uma pessoa que não está performando e você às vezes vai ficar com aquela pessoa porque não quer trocar novamente e no final você não vai ter os resultados que você precisa dentro daquela atividade. Então, gente, erro fatal é contratar às pressas, é ter pressa. Se você é um líder, é um gestor, não fica lá pressionando o teu RH. Cadê? Se você ficar pressionando, pode ter certeza que essa pessoa vai fazer para atender a tua necessidade, mas vai fazer ali às pressas, não vai fazer, vai ter que cortar etapas do processo seletivo para poder atender a sua urgência. Então, cuidado. Esse é o primeiro grande erro. Agora, tô vendo aqui a Onira, já passei por essa situação de postergar a demissão e aprendi a lição. Pois é, exatamente. Olha que hoje eu nem tô falando de demissão aqui, eu falei uma frase, mas já deu insight aí, né, Onira? E segundo erro fatal, ignorar o poder do recrutamento. Na live de terça-feira, eu falei de todos os processos, dos 6 processos da área de gestão de pessoas, ou do RH. O primeiro deles é o processo de agregar, que é o recrutamento e seleção. Eu falei um pouquinho sobre essa questão do recrutamento, mas eu vou trazer novamente aqui. Para você obter os currículos adequados, você tem que pensar com a mente do candidato, do perfil que você está buscando. Onde esse candidato costuma buscar vagas? Aonde ele vai procurar vagas? Esse candidato ele vai procurar nos sites. Esse candidato vai procurar nas redes sociais. Então você tem que pensar onde esse candidato está. Eu dei na terça-feira o exemplo de quando eu trabalhava em uma indústria alimentícia. E lá nós tínhamos a área administrativa e a área produtiva, que é a área da produção. Então, o lugar onde eu divulgava a vaga para o administrativo não era o mesmo lugar onde eu anunciava a vaga da produção. Eram lugares diferentes, ou melhor, aonde eu anuncio a vaga da produção não é o lugar onde o administrativo procura vaga. E aí, por exemplo, se eu anunciar aqui no lugar que era mais área de produção, um administrativo, eu não ia obter os currículos no perfil qualificado que eu queria. Exemplo, né? Na área da produção eu anunciava vaga nos terminais, eu anunciava vaga nos pontos de ônibus, que funcionava muito bem, no comércio próximo da indústria. E aquilo era o suficiente para eu conseguir os profissionais da área da produção. Agora, do administrativo, não. Então, quando você recebe uma vaga, pensa aonde esse candidato procura emprego, aonde eu vou encontrar o candidato qualificado para aquilo que eu estou buscando. Então, é essa mente que você precisa ter. Então, ignorar o poder do recrutamento já vai gerar problema para você na captação dos currículos. Se você já tiver erro na captação dos currículos, quem derá o restante do processo? Por isso que eu coloquei aqui como o segundo erro fatal aqui no teu processo de recrutamento e seleção. A Fábio já passou por essa questão de recrutamento e demissão também, né, Fábio? E terceiro erro que eu quero trazer para você aqui é não fazer a descrição do cargo contendo o chá, né? Então já vou explicar aqui o que é o chá. Então não ter uma descrição adequada. Por quê?
A descrição é onde você vai descrever não só as atividades, mas você vai definir todas as características do candidato. Isso é um filtro para você. Quando você receber um currículo, você já vai utilizar essa descrição como filtro. Ah, esse currículo não se encaixa. Você já vai ter um filtro prévio. Isso vai agilizar o seu processo e vai fazer com que você seja assertivo e focado no perfil do candidato que você quer. E essa descrição, de uma maneira muito simples, eu ainda vou fazer uma outra live falando só como fazer descrição de cargos. Mas aqui eu vou dar uma prévia para você sobre essa descrição. O que você precisa conter nela? O chá, competências chá. O que é o C? É um acrônimo, o chá. O C são os conhecimentos, ou seja, quais os conhecimentos que envolve formação, envolve, por exemplo, conhecimento de sistema. Se a pessoa tem que entender de Excel, se a pessoa tem que ter que tipo de formação, tem que ter alguma conhecimento específico. Por exemplo, uma vez eu estava contratando um contador e a empresa queria que esse contador tivesse o conhecimento específico num sistema que eles trabalham. E para essa empresa, o conhecimento específico naquele sistema era algo importante. Então, era um conhecimento específico que precisa ter. Precisa entender de Excel nível básico, nível avançado. Tudo isso são conhecimentos adquiridos por meio de formações, seja formal ou informal. Então, você vai elencar quais são os conhecimentos necessários para a vaga. Segundo ponto, a segunda letrinha aqui do nosso chá é o H de habilidades. Então, quais são as habilidades que essa pessoa tem? Uma coisa é o conhecimento, outra coisa são as habilidades, é aquilo que eu de fato sei fazer, O conhecimento é o que eu adquiri. Agora, o que eu faço com o conhecimento que eu adquiri? Quais são as habilidades necessárias para executar esse cargo? E isso eu, por exemplo, gosto de utilizar, que eu falo muito aqui nas minhas redes sociais, a metodologia de análise comportamental DISC. Ela não só me permite analisar o H de habilidades, como também o A de atitudes, que é o próximo. Então, quando eu entendo o padrão comportamental do meu cargo, que eu estou buscando, e eu entendo qual é o padrão comportamental do meu candidato, eu consigo entender quais são as tendências comportamentais, de atitudes, de motivação, eu consigo saber quais são as habilidades que ele possui e qual é a intensidade dessas habilidades. Dentro do relatório DISC que eu utilizo, por exemplo, tem 24 habilidades chaves. Eu consigo ter um mapa exato de qual é a intensidade de cada uma dessas habilidades. Então, você precisa definir quais são as habilidades necessárias para o cargo. E o melhor ainda é você ter uma forma de medir isso. Eu falo que se você não tem um instrumento para medir essas informações, habilidades e conhecimento e atitudes, você vai ter que fazer de forma empírica. Eu vou fazer entrevista. Eu senti. Eu senti. Gente, não dá para sentir em uma entrevista. Não se sente. E ser intuitivo. É só confiar na sua intuição. Não, Alexandra, eu bato o olho e eu sinto. Ok. Você é guru, Então, claro que anos vivenciando aquela função, ou sendo um líder, ou sendo um gestor, a gente consegue ter percepções. Mas até quanto é válido você confiar na sua percepção, no seu tato, no seu sentimento? E se você sair e alguém for contratar, ou se você não puder contratar, quem vai fazer isso para você? Então, a gente precisa ter processos. Assim como suas atividades e várias outras atividades da empresa têm processos, tem ferramentas, tem formas de medir o resultado e a qualidade, no recrutamento e seleção, gente, é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui,
Passei isso recentemente, publiquei a vaga sem a descrição correta, choveu candidatos inabilitados, exatamente, é isso que acontece, a gente vai ter trabalho a mais, você vai ter que ler 1 milhão de currículos, no final você vai ter passado horas lendo o currículo e vai chegar à conclusão, meu Deus, não veio nada do que eu precisava, porque faltou clareza. Então, eu falei agora do H de habilidades. Aí vem o A de atitudes. Não adianta ter conhecimento, ter habilidade, se eu não tenho a atitude para realizar o meu trabalho. E aí você vai perguntar assim, meu Deus, Alexandra, como eu vou saber qual é a atitude da pessoa? Aí entra novamente o padrão de comportamento. Uma pessoa que ela é, por exemplo, mais analítica, ela não vai ter uma atitude, por exemplo, focada lá em iniciativa, em criatividade. E isso é importante você entender. Por exemplo, às vezes eu ouvia feedbacks dentro da empresa. Poxa, a pessoa ali não toma atitude de fazer uma arte, de criar, de inovar. Não vai, porque se o padrão de comportamento daquela pessoa é mais analítico, ela não vai ter determinadas atitudes que você espera, porque não faz parte do padrão dela. Padrão, percebe a palavra padrão? Nós, seres humanos, nós temos determinados padrões, apesar de nós sermos, únicos e características únicas, mas há determinados padrões que nos permitem compreender. E quando eu compreendo o perfil de comportamento do meu cargo, exigido pelo meu cargo, e eu entendo o padrão de comportamento exigido pelo meu candidato, que o meu candidato possui, eu vou conseguir identificar. Essa atitude está relacionada ao padrão de comportamento, está relacionado às habilidades que essa pessoa possui. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu não tenho o meu lado influente desenvolvido. E com isso, eu não tenho habilidades de comunicação, eu tenho vergonha. Então, como é que o meu chefe vai esperar de mim que eu chegue numa reunião e que eu me exponha, que eu exponha as ideias, que eu fale? E aí, às vezes, ele vai vir dar feedback, olha, você precisa ter mais atitude de falar, atitude de se expor, de expressar. Não vai ter porque não faz parte das habilidades. Então, muitas vezes, a atitude que você espera do teu colaborador, ela está relacionada às habilidades que ele possui. Pensa em você. Se você toma a frente de trabalhos daquilo que você não tem habilidade para fazer, me diz aí. Se você toma a frente para fazer aquilo que você não se sente habilitado, não sente que não tem o conhecimento, não tem a habilidade, você vai evitar aquela tarefa. É assim que qualquer pessoa faz. Então a atitude também vai estar relacionada. Por isso que eu falo bastante da metodologia DISC, porque ela me permite matar essas duas letrinhas, as habilidades e a atitude que eu vou certamente obter daquela pessoa. Então é isso. Então, não fazer a descrição adequada do cargo com as competências chá vai fazer com que você recrute de forma errada. Não só recrute, como você selecione currículos e candidatos de forma errada. Então, esse é o terceiro grande erro fatal no recrutamento e seleção. Não fazer a descrição adequadamente do seu cargo. Quarto erro, é o quarto, né? Falei da pressa, falei de... eu tinha pulado um. Eu vou falar aqui, então, ele agora como o nosso quarto erro. O você não analisar o mercado. Eu vejo muito isso. Às vezes, tem empresas que ficam anos e anos sem olhar para o mercado. E quando isso é antes, inclusive, de você fazer o processo de recrutamento, tá? Antes de abrir a vaga, você precisa analisar o mercado. O que é isso? Vai lá no Google, vamos supor que você quer contratar aí um assistente administrativo. O que você vai fazer? Vai lá no Google e coloca assim, vagas de assistente administrativo. E começa a ler como é que as empresas estão anunciando a vaga, o que as empresas estão oferecendo.
Muitas das vezes tem como consultar o salário, os benefícios. Porque se você ofertar uma vaga no momento do recrutamento muito abaixo daquilo que o mercado está oferecendo, você vai obter candidatos que não estão ali no melhor padrão que você quer. Então você precisa observar se você está alinhado com aquilo que o mercado está ofertando. Se você ofertar algo abaixo do que o mercado está ofertando, não espere os melhores candidatos. Você está querendo milagre? Então, observe o que o mercado oferta. E se você, Alexandra, mas a minha empresa está em crise e eu não consigo chegar perto daquilo que o mercado está ofertando, ok? E realmente, às vezes, empresas passam por isso. Só que aí, não espere o melhor candidato. Tenha consciência de que muito provavelmente você terá um candidato menos qualificado e que você vai ter que investir mais em desenvolvimento. Então, às vezes eu vejo ali, empresa, e recusa um monte de candidato. Porque não. Mas a empresa não está oferecendo aquilo que o mercado está oferecendo. Então, precisa ter consciência disso. Já faz um pente fino ao procurar o perfil. É isso mesmo, Loreto, acho que é isso, né? Então, tem que ter esses pontos. Aí, qual o próximo ponto? Qual o próximo erro fatal? Não definir previamente o processo seletivo. Falei aqui sobre analisar o mercado, falei sobre você definir o perfil, sobre como você vai recrutar. Agora, vamos falar sobre você definir o processo seletivo. O que é isso? Como é que você vai selecionar esse candidato? A tua descrição de cargo já vai te permitir fazer um pente fino no momento da leitura do currículo. Então, se lá na tua descrição diz que você quer formação X, quer conhecimento Y, parari, paraná, aí você já tem ali um pente fino, você já faz um filtro na leitura dos currículos. Agora, como é que você vai selecionar? Você vai aplicar, por exemplo, um teste DISC, como eu utilizo? Ok, então faz parte do processo de seleção aplicar o teste para encontrar o perfil adequado. Aí você vai fazer uma entrevista? Você vai fazer algum teste prático? A pessoa vai passar por quantas etapas nesse seu processo de seleção? Ela vai fazer uma entrevista inicial com o RH e depois ela vai fazer uma entrevista final com o líder e depois com o diretor? Então você precisa definir previamente, não definir esses processos. E aí um candidato você avalia de um jeito, outro candidato você avalia de outra forma, outro candidato só avalia o currículo, outro só faz a entrevista. É um erro fatal no teu recrutamento e seleção. Você vai avaliar candidatos com parâmetros diferentes. Então, precisa definir. É um erro você não definir previamente qual é o processo seletivo. Inclusive para você informar o candidato, nosso processo seletivo é composto por X etapas, você está na etapa tal e nós vamos te informar se você passar para a próxima etapa. Isso mostra a responsabilidade do teu processo seletivo perante o candidato, mostra que a sua empresa é preparada. Então, no próprio processo seletivo, os candidatos já prestam atenção. Se você tem uma estrutura organizada, se você tem um processo definido, muitos candidatos já recusam a sua empresa lá no processo seletivo, porque foi bagunçado, porque não passou segurança. Então, lembre-se que no mercado que nós estamos hoje, o processo seletivo, o candidato também está avaliando a tua empresa. E muitas vezes você vai perder bons candidatos porque você não tem um processo bem definido, porque você não passou também para o seu candidato que a sua empresa é organizada, estruturada, já lá no processo inicial. Então, já recebi feedbacks de candidatos que recusaram a vaga por causa da forma que eles foram recebidos da empresa, por causa do modo que eles foram entrevistados. Então, precisa ter essa atenção, esse cuidado. Erro número 5.
Perdão, erro número 6, o último erro, é quando você marca a entrevista. Sim, a entrevista é um processo importante dentro de uma seleção. Por mais que você vá fazer várias dessas etapas, vai fazer teste, vai aplicar a DISC, vai fazer entrevista, você precisa não ter uma entrevista estruturada, novamente, com perguntas estratégicas que você faz para todos os candidatos, para que você avalie eles em mesmo parâmetro e você não ter perguntas estratégicas focadas para entender o padrão de comportamento, focada nas competências e focadas no comportamento, você não vai ter uma boa análise na entrevista. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre perguntas estratégicas em entrevistas e também eu vou deixar de bônus para você as minhas perguntas de entrevista. Então depois comenta aqui, deixa aqui nos comentários eu quero, ou entra lá no grupo do WhatsApp, que tá o link aqui na bio. Assim que acabar aqui a live, você entra na bio do Instagram e vai lá no grupo do WhatsApp RH Águia. E aí lá eu vou disponibilizar o PDF com as minhas perguntas de na parte da seleção. Quais as perguntas eu faço na entrevista e vou colocar lá também o link do vídeo no YouTube, onde eu explico essas perguntas. Então tem ali pelo menos 15 perguntas de entrevistas estratégicas. Eu vou citar duas aqui, por exemplo, que eu gosto muito de fazer. Qual das empresas que você trabalhou, qual você mais se identificou? Aí a pessoa vai me responder. Normalmente, no primeiro momento, a pessoa diz, eu gostei de todas. Não, eu perguntei das que você trabalhou, qual você mais se identificou? Aí a pessoa vai me falar, tá bom, foi a empresa tal. Aí eu vou colocar a pergunta, por quê? O que você mais gostava nessa empresa? Aí a pessoa vai dizer, eu gostava da equipe, ou eu gostava dos benefícios, ou eu gostava. Ali você vai pegar os valores da pessoa, o que ela valoriza numa empresa. E você vai poder avaliar. Você sabe da sua empresa se a sua empresa oferece aquilo. A mesmo estilo de pergunta eu uso com relação às atividades. De tudo que você já fez, todas as atividades, trabalhos que você já fez, em todas as empresas que você já passou. Qual a atividade que você mais se identifica? Aí a pessoa vai pensar e tal. A que eu mais gosto de fazer é essa. Por quê? Aí você vai já ter uma linha do que a pessoa tem prazer em fazer, do que ela gosta de fazer. E você já vai comparando com aquilo que você sabe que a pessoa vai fazer lá na sua empresa. Aí você agora vai fazer as mesmas perguntas, só que na negativa. Das empresas que você trabalhou, qual delas você menos gostou e não gostaria de voltar? Você não está pedindo para a pessoa falar mal. Eu não gosto de levar a pessoa a falar mal da empresa na entrevista. Até porque você não gostaria que a pessoa falasse mal em outro lugar. Mas das empresas que você trabalhou, qual você menos gostou? Dessa. Por quê? Aí a pessoa vai falar para você. E da mesma forma você vai utilizar das atividades. Esse aqui é estratégico. De tudo que você já fez, de todas as atividades que você já executou até hoje, qual você menos gostou ou menos se identificou e não gostaria de fazer em o seu novo trabalho? Ele não tem como fugir, ele precisa te responder. E você sabe se lá nas atividades a pessoa vai ter que fazer. Vamos supor que a pessoa fale justamente uma atividade que você sabe que ela vai ter que executar. E ela está ali na sua frente dizendo que é aquela que ela não gostaria de fazer. Você já tem a resposta que essa não é a pessoa ideal para você contratar para essa vaga. Então eu gosto muito desse bloquinho de 4 perguntas. Eu intercalo, nunca utilizo uma pergunta atrás da outra, de forma que a pessoa já vá criando uma linha de raciocínio. É interessante você intercalar, quebrar perguntas. Bom, já tô quase dando aqui a live de dicas de entrevista, mas não é esse o objetivo. Então, gente, você não ter uma estrutura de perguntas estratégicas focadas no comportamento é o último erro fatal que eu queria deixar aqui para vocês. Então,
Esses são os erros que você não pode mais cometer nas suas entrevistas. E se você prestar atenção, você seguir as dicas que eu dei aqui, pode ter certeza que você vai ser mais assertivo nas suas contratações. Gente, ficar com dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. A gente já tá chegando aqui no final da nossa live. São lives aqui rápidas e práticas com dicas assertivas para você. E hoje a gente está falando sobre os 6 erros do recrutamento e seleção. Se por acaso você chegou mais tarde, perdeu, a live vai ficar salva aqui por alguns dias, então você consegue revisar a live. E por fim, então o bônus, o presente especial que eu tenho aqui para você que ficou até o final da live, eu vou disponibilizar lá dentro do grupo do WhatsApp RH Águia. O link do grupo tá aqui na bio do meu Instagram. Vai lá no link da bio e você vai entrar. E daqui a pouquinho eu já vou disponibilizar essas perguntas estratégicas. Você pode baixar esse roteiro e aí utilizar a partir de agora nas suas entrevistas. Então, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar essas perguntas para você. E por fim, deixar o convite para você. Se você precisa aperfeiçoar suas habilidades de recrutamento e seleção, eu também tenho o meu curso de recrutamento e seleção por competências, comportamental, recrutamento e seleção comportamental. É o curso 100% online, são 6 horas de aula, de videoaula. O link também tá aqui na bio. Se você vai na bio, tem lá cursos online. Aí você vai ter todos os meus cursos. Um desses cursos é o recrutamento e seleção comportamental. Aí você vai ter uma infinidade de dicas lá que você pode receber. Eu tô vendo aqui o Loreto. Estou com problemas no WhatsApp. Então faz o seguinte, me manda uma mensagem aqui no Instagram, no direct, e aí eu envio para você por ali, tá bom? Então pode me enviar por lá, você não deixa de receber não, pode enviar aqui no direct que eu envio. Fabi, você é a melhor. Fabi, tô com saudade de você, hein? Muito obrigada! E aí, gente, vamos encerrar nossa live aqui. Lembrando, toda terça e quinta-feira, às 19h37, live RH Águia aqui. Já aproveita, convida, marca aí na sua agenda. Se você ainda não me segue, já clica aqui, passa a me seguir, porque eu tô todo dia aqui postando dicas estratégicas de desenvolvimento humano, de gestão de pessoas, RH, então você não pode perder, tem que ficar por dentro de tudo isso para você crescer cada vez mais aí na sua carreira e levar a sua empresa para o crescimento e a evolução também. E eu encerro por aqui nossa live de hoje. Uma excelente noite a todos e nos vemos lá no grupo do WhatsApp ou na próxima live. Um abraço a todos, até mais!